geralmente quando a gente faz essa primeira palestra, que a gente fez uma divulgação maior para esse momento, a gente está comemorando no Brasil esse ano 30 anos de Sahaja Yoga, no Espírito Santo 25, mas de forma geral, a primeira vez a gente sempre explica um pouco o que é Sahaja Yoga, quais são os benefícios que a gente pode ter, para que as pessoas entendam o que elas estão prestes a fazer, vamos dizer assim. E depois nós temos a primeira técnica de meditação, que é chamada realização do Si, e eu vou explicar para vocês o que vem a ser isso. Tá? Então, eu dividi aqui esse momento, a gente tem uma introdução a Sahaja Yoga e os benefícios. Para a gente entender um pouquinho os benefícios, como é que eu vou falar um pouco? Eu vou colocar um pouco daquilo que a gente tem de visão do que é a vida moderna. E a gente vai compartilhando, a gente pode concordar ou não com isso. Então nós temos hoje uma vida que todo mundo leva, alguns de forma mais ou menos agitada, mais ou menos ocupada, atribulada, etc. Que a gente pode chamar de vida moderna, que é a consequência da nossa evolução, E existem consequências dessa vida moderna. Então, cada vez mais, nós temos uma sobrecarga de trabalho e responsabilidades, o mesmo profissional tendo que fazer várias coisas ao mesmo tempo, Ou seja, tendo que adquirir várias qualidades, e isso acaba gerando uma série de inconveniências e acaba gerando também uma série de metas e prazos que têm que ser cumpridos cada vez mais curtos, E sempre aquela necessidade de ter sucesso. Um mercado muito competitivo, então a pessoa tem sempre que tentando ser o melhor, algumas pessoas a qualquer custo, e isso acaba tendo um custo para a própria pessoa. Para muita gente, a estatística aponta que, principalmente para as mulheres, ainda há dupla jornada. A gente tem ainda que trabalhar e temos a família. Então, com essa sobrecarga do trabalho que a vida moderna nos impõe, a gente acaba tendo o conflito de tempo para a nossa família e aquilo que o trabalho nos impõe. É um sistema energético, o nosso corpo energético, E a Sahaja Yoga ela tem como tradução união espontânea e tem como objetivo despertar a energia divina que temos dentro de cada um de nós, que é a Kundalini, e fazer com que ela novamente entre em contato com o todo. Ok? Esse sistema sutil, ele também possui um canal esquerdo, que está representado aqui em azul. Então, são 3 canais de energia. O canal esquerdo, o canal direito e o canal central. Além desses 3 canais de energia, nós temos 7 chakras principais, que são centros de energia que estão aqui representados por esses símbolozinhos aqui. Ok? Então, falando um pouquinho dos canais de energia. O canal esquerdo, ele representa o desejo, o canal direito, a ação, e o canal central, o propósito ou evolução. Certo? A gente precisa disso para tudo. Então, para estarmos todos aqui hoje, primeiro teve que ter uma vontade. Cada um de vocês teve vontade de estar aqui hoje. Mas se ficasse só na vontade, não estaria. Então, tudo que a gente vai fazer, eu preciso ter vontade, mas eu preciso agir. Eu precisei mandar o e-mail, eu precisei confirmar lá no Facebook, eu precisei pegar o carro, o ônibus, a bicicleta, vir a pé, etc., para poder estar aqui. E todos, eu imagino que estão aqui com algum propósito, que é de melhorar alguma coisa. Geralmente é por isso que a gente procura a prática da meditação. Então isso é tudo na nossa vida. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu tenho que ter vontade. Se eu ficar na vontade, nada acontece. Eu vou ter que ter uma ação, E geralmente, quando isso é positivo, tem um propósito que é importante. Então, esse propósito positivo é o que a gente chama de princípio evolutivo. Certo? E aí, de onde surge, então, qual é a relação disso que eu estou falando com aquelas figuras lá do início? Então, veja bem, eu venho aqui, desejei alguma coisa, tive vontade de fazer uma coisa, planejei abrir um negócio, uma empresa, enfim, planejei entrar num novo curso, fazer uma nova faculdade, um mestrado. Planejei. Fiz a prova, fui atrás da prefeitura para abrir um negócio. Só que aí, por algum motivo, eu fiz esse planejamento, mas não tenho as minhas expectativas, mas tive que adiar esse plano porque esse ano não deu para fazer a prova do mestrado. Tive que adiar esse plano porque o dinheiro acabou, ou abri a empresa, ela faliu. Ou seja,
aquilo que a gente tem a vontade, planeja e não acontece, vai me gerando frustração. E aí cada pessoa lida com isso de formas diferenciadas, né? Ah, tá, não deu para fazer agora, vamos tentar de novo. Reanimação, vamos planejar. Replanejamento, cancelou, não deu certo de novo, decepção. Enfim, isso tudo vai acontecendo. Isso pode fazer com que as pessoas se tornem inseguras, tenham medo, e aí por causa de insegurança e medo, elas podem tornar agressivas. Ao se tornarem agressivas, podem ofender uma outra pessoa, e isso pode gerar depois um arrependimento, uma culpa. Então, tudo isso vai gerando na gente desequilíbrios, né? E aí, como consequência desses desequilíbrios, que nada mais é do que a nossa atenção, por algum motivo, está dispersa nesses extremos, né? Isso pode ter uma série de consequências. Então, não vou ficar falando tudo isso aqui, mas todos esses problemas aqui, do ponto de vista da Sahaja Yoga, desse conhecimento, eles acontecem por um desequilíbrio no canal esquerdo. E todos esses aqui acontecem por um desequilíbrio do canal direito. E por que isso acontece? Porque a minha atenção está muito num lado ou no outro. Então o canal esquerdo ele é do desejo, mas ele também está envolvido com emoções. Ele está relacionado com o passado. Então se eu fico muito preso nisso, fica então exagerado. As emoções podem ficar exageradas, eu posso remoer o passado demais, enfim. Posso ter um excesso de letargia, preguiça e desenvolvo, por exemplo, uma depressão. Então, depressão, por exemplo, é uma doença que, desse ponto de vista, é um desequilíbrio extremo desse canal esquerdo. A mesma coisa, o contrário, é o canal direito. O canal direito, ele é ação, mas ele também é futuro. Está relacionado com a nossa atividade, com o planejamento. Então, uma pessoa que usa demais essa energia do lado direito, ela pode ter tudo isso exagerado, se tornar hiperativa, correr atrás demais de dinheiro, se tornar egoísta, egocêntrica. E a pressão alta, por exemplo, é uma doença que vem do desequilíbrio de canal direito. E isso acontece porque nós estamos, de alguma forma, por causa da nossa vida, educação, etc., com a nossa atenção presa, sem saber desses extremos. Assim como os canais, os chakras também, eles têm a sua importância para nós. Então, veja, nós temos esses símbolozinhos aqui representando cada um dos chakras. De baixo para cima são nomes em sânscritos, então eu tenho Muladhara, Swadhisthana, Nabhi, Anahata, Vishuddhi, Agnya e Sahasrara. Então, todos eles estão também relacionados fisicamente com o nosso corpo. Então, por exemplo, o primeiro chakra ele está relacionado fisicamente com a função sexual e de reprodução. E na mulher, junto com o segundo, ajuda também a controlar o útero. O segundo e o terceiro estão relacionados com toda a nossa parte de digestão e excreção. Então, controlar fígado, rins, intestino, estômago, né? Então, por exemplo, a pessoa às vezes ela pode ter uma prisão de ventre. Isso pode ser um problema num chakra, no segundo ou no terceiro chakra, nos dois. À medida que isso for reequilibrado, eu posso melhorar esse problema que eu tenho, né? O quarto está relacionado com o coração, com os vasos sanguíneos, com o pulmão. O quinto está relacionado com as vias aéreas nessa região, com as glândulas que a gente tem aqui. Controla os órgãos do sentido, sendo que a visão, o quinto divide com o sexto, que está aqui posicionado, que também controla uma parte do cérebro, e os sétimo, os hemisférios cerebrais. Então, chakra significa roda. Então, é um centro de energia que circula no sentido horário, em alguns pontos do nosso corpo, e que tem um padrão de vibração correto. E se ele tiver esse padrão de vibração correto, isso ajuda os nossos órgãos a funcionar adequadamente. E o contrário é verdadeiro. Agora, além disso, cada um desses chakras, eles controlam algumas características inatas do ser humano. O que é isso? Inato significa que nasce com a gente. Então, são qualidades que nós temos. Às vezes, eu posso não me identificar com essas qualidades porque a vida me levou a não expressar essa qualidade. Porém, está lá. Na Índia, a poesia indiana chama os chakras de flores de lótus. Por quê? A flor de lótus ela tem a qualidade de conseguir florescer mesmo numa água suja, numa lama. Isso significa uma qualidade que não morre, né? Então, à medida que esses chakras forem sendo reequilibrados, essas qualidades vão reaparecendo em nós. Então, quais são elas?
A primeira, que no primeiro chakra, é inocência e sabedoria. Então, a gente costuma, né, confundir inocência com ser enganado fácil. Né? Mas, para a gente entender, é a inocência de uma criança. Criança tem uma certa idade, é inocente. Alguém engana? Quem já teve filho, vai ter daqui a pouco, tem neto, sabe que não engana. Promete uma coisa e não cumpre, você vai ver que vai ter problema. Se alguma coisa não está bem em casa, no casal, mesmo sem falar nada, a criança percebe. Então essa inocência que a gente está falando, na realidade é uma inocência que acaba nos afastando um pouco de coisas ruins para a gente e acaba nos dando sabedoria para entender o que é bom ou ruim para a nossa evolução. O segundo, que é esse aqui, que é o Swadhisthana, está relacionado com conhecimento e criatividade, conhecimento em qualquer área, criatividade em todos os sentidos, não só artística. O terceiro está relacionado com satisfação e bem-estar. Né? Então, vejo que inconscientemente, quando a gente fala, estou satisfeito, onde que a gente bate? Né? Estou satisfeito. Então, essa região aqui nos dá, quando está equilibrado, o que a gente chama de satisfação verdadeira, que não necessariamente implica em dizer que tudo na sua vida está muito bom. Ter uma boa família é bom ou ruim? Muito bom. Ter um bom emprego é bom ou ruim? Ter dinheiro é bom ou ruim? Ter um carro que te atenda é bom, ter uma casa que te atenda também é bom. Tudo isso é muito bom, tudo isso nos dá um certo grau de satisfação. Mas eu conheço, tenho certeza que muitos de vocês devem conhecer pessoas que têm tudo isso e não são satisfeitos. Às vezes usam droga. Não é? Então, a verdadeira satisfação, que é a satisfação com a gente, independente disso tudo, não é essa satisfação com essas coisas que estão ao nosso redor. É a satisfação interna. Então, a gente está falando desse tipo de satisfação que nos traz bem-estar. E, às vezes, isso ajuda até a resolver problemas que estão ao nosso redor. Às vezes, tem problema com a sua mãe. Isso te dá uma insatisfação. Mas, à medida que você vai meditando, esse chakra vai se equilibrando e você vai se satisfazendo com você mesmo, às vezes você começa a enxergar que o problema está, talvez, nessa briga com você mesmo. E aí você pode agir para melhorar. Ok? O quarto, né, está relacionado com a sensação de segurança e autoconfiança. Então, medo é uma coisa muito ruim para a gente. Isso aumenta a chance de a gente ter uma frustração ou de ter um problema. E às vezes também por causa de medos bestas, a gente não faz as coisas que podem ser boas para a gente. Você vai ser promovido. Não vou porque eu acho que eu não sou capaz, não vou conseguir. Por causa de um medo besta. Se o seu chefe falou que você tem condições de estar naquela posição, por que você não vai tentar? Né? Então isso tende também a desaparecer. O quinto está relacionado com a nossa comunicação, a forma como a gente fala, está relacionado com a nossa autoestima, está relacionado também com a nossa capacidade de entender que a gente não é um ser isolado, mas parte de um todo. Né? O senso de coletividade, que se muitos de nossos políticos tivessem, o país estava melhor. Né? Também está relacionado com a nossa capacidade de testemunhar as coisas. Isso é muito importante. Então, às vezes, você está na rua, viu acontecer um acidente, você fica desesperado, meu Deus, o que aconteceu? E não consegue fazer nada para ajudar. Mas, se você olha aquilo e testemunha aquilo que está acontecendo, como se você estivesse na terceira pessoa, nossa, não é que você vai ser insensível, mas eu vou ter mais lucidez, olha, eu consigo ajudar porque eu tenho conhecimento, eu não consigo ajudar, vou ligar para uma ambulância. Então, você vai estar ajudando melhor na situação. O sexto está relacionado com o perdão, principalmente. Né? Então, perdão incondicional. Então, quando a gente fala de perdão aqui, a gente não tem que ficar pensando nas pessoas, mas sim entender que quando existe uma situação de conflito, quem não perdoa é que sai prejudicado. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, falei alguma coisa com o Alzimar, pode ser que minha forma de comunicação não é muito boa, ele não gostou da forma como eu falei, mas esse é o meu jeito de falar. Eu não falei. Eu não tive a intenção de falar rispidamente com ele. Mas ele achou que eu falei, ou eu falei mesmo e não percebi, e aí, não, Tadeu falou isso comigo, eu não quero mais saber dele. Tá, mas eu não sei que eu fiz isso para ele. Então quem está preso a quem por um sentimento ruim? Eu a ele ou o Alzimar? Ele, né? Então quem não perdoa que se prejudica.
e a gente vai entendendo isso melhor com o tempo. E o último chakra, que é o Sahasrara, que é a integração de todos os chakras e onde ocorre yoga ou união. Ok? Então vejam bem, antes de passar para cá, quando a Kundalini, o objetivo dessa Raja Yoga então é despertar a Kundalini. Quando você eleva aqui ao longo desse canal central e chega aqui em cima, o canal central ele também é o presente. Então não é possível que haja yoga se a Kundalini não passar pelo canal central, certo? Então se ele é o presente, o que vai acontecer? Se eu tenho minha atenção muito no passado, gradativamente ela vai vindo para o presente. Se eu tenho minha atenção muito no futuro, gradativamente ela vai vindo para o presente. Então eu vou conseguindo levar uma vida mais centrada. Tadeu, você fica 100% do seu tempo no presente? Quem me dera. Um objetivo na minha vida um dia isso acontecer. Mas, por exemplo, se antes de eu praticar essa Raja Yoga acontecer alguma coisa, eu ficava triste por causa daquilo e ficava assim 3, 4 meses, hoje eu fico, nem sei quanto tempo, 10 minutos, meia hora, até eu entender o que está acontecendo. Ou seja, eu consigo perceber que está indo para um lado. Eu consigo perceber que está indo para o outro. E aí na hora que eu percebo, eu só não volto para cá se não quiser. É só parar, entrar em meditação e voltar com a minha atenção para mim. Isso me ajuda a ficar menos tempo no dia a dia desequilibrado. Ok? Da mesma forma, a Kundalini, quando vai passando pelos chakras, imagina que esse chakra fosse, que a Kundalini fosse uma corda com vários fios. Né? Isso aqui, gente, é um conhecimento, como eu falei para vocês, milenar. Mas o que a Shri Mataji, que é a criadora dessa Raja Yoga, ela entendeu? Antigamente, e ainda hoje, o que acontece nesses países orientais e muito na Índia? Existe lá o guru, que é aquele que detém um conhecimento para purificar esse sistema e te dar um bem-estar. Bom, esse guru está lá no Nepal, sei lá, no Himalaia. Então, se eu quiser absorver desse conhecimento e ter proveito, eu tenho que largar meu trabalho, minha família, minha vida e ir para lá. E aí ele vai impor, o guru vai impor ao discípulo uma série de penitências e exercícios para tentar purificar esse sistema, para ver se aí então a Kundalini se eleva. Então Shri Mataji entendeu que o sistema contrário é mais eficiente. Então imagina então que eu tenho aqui vários filamentos, vários fios, né? E que cada chakra aqui é uma torneira, que está mais ou menos fechada. Aí pegue um filamento e sobe, abre um pouquinho a torneira. Na hora que abrir um pouquinho a torneira, vai passar mais ou menos água. Mais. E vai abrir mais a torneira e vai passar mais água. Ou seja, é uma retroalimentação positiva que vai ajudando a equilibrar gradativamente esses chakras à medida que a gente já consegue estar em meditação. Então, quando eu falo que os chakras nos dão todas essas qualidades aqui, não é que todo mundo sai daqui assim, eu sou sábio, eu sou inocente, eu sou satisfeito, eu perdoo. Não. São qualidades que gradativamente, espontaneamente, vão sendo desenvolvidas em nós. Na maioria das vezes, isso, várias pessoas que meditam há algum tempo têm essa experiência. Quem percebe as mudanças em você são as pessoas que estão ao seu redor. Ah, você está mais assim, você era muito assim, agora você está mais assado, está melhorando. São as pessoas que estão ao seu redor que vão percebendo mudanças em você. E aí você, poxa, realmente alguma coisa está mudando. Ok? Então, resumindo tudo que eu estou falando, para a gente ir para o principal, que é a meditação, qual é, e aí, ver se todo mundo entendeu, né, o que eu estou falando, qual é o objetivo então dessa Raja Yoga? Despertar a Kundalini. E isso vai então nos dar a união espontânea com o todo. Essa união então, ela é traduzida como o estado de yoga ou de consciência sem pensamentos. Uma coisa importante, a meditação aqui nessa Raja Yoga não é transe, não é lavagem cerebral, não é hipnose, não é nada disso. O estado que a gente atinge na meditação é um estado de consciência, a gente está consciente, porém sem pensamentos. Por quê?
a Kundalini se eleva pelo canal central, que é o presente. No presente não há pensamento. Ninguém pensa no presente. Qualquer pensamento que a gente tem, ele é imediatamente do futuro ou do passado. Ok? Então, esse estado de meditação. E é aqui onde todo o processo de limpeza do nosso sistema sutil acontece. Então, não sei se todos sabem ou lembram, mas a Índia passou por um domínio inglês, né? E teve um grande líder, né, de libertação, que foi o Gandhi, Mahatma Gandhi. E aí o Gandhi, ele tinha um local que é chamado de ashram. Ashram é uma morada coletiva, onde todas as pessoas ou famílias que tinham esse propósito moravam juntas. Então, durante a sua infância e adolescência, ela morou nesse ashram de Gandhi, participou de movimentos estudantis, até chegou a ser presa, cursou medicina, e aí, depois ela se casou com um diplomata indiano, teve 2 filhas, e quando ela julgou, então, que seu papel como mãe, como cidadã, estava feito, ela começou, então, a divulgar essa Raja Yoga, que coincidentemente começou em 5 de maio de 1970. Né? De lá para cá, então, ela fez várias palestras, visitou muitos países. Aqui no Brasil, a Raja Yoga começou em 1989, com a vinda dela pela primeira vez. Ela teve depois mais 3 vezes aqui. E por causa desse trabalho que ela fez, dessa meditação, dessa yoga, que é possível em massa, acontecer ao mesmo tempo para muitas pessoas, ela teve alguns reconhecimentos, né, que para a nossa mente às vezes é importante perceber. Ela recebeu a Medalha da Paz das Nações Unidas, o Prêmio Pleiade para a Paz na Itália, Medalha de Ouro para a Paz na Conferência Ecofórum na Bulgária. Ela foi eleita Personalidade do Ano pela imprensa italiana em 96. Em 94, foi eleita membro honorário da Academia Petrovska de Ciências e Artes de São Petersburgo, na Rússia. É uma distinção dada a pouquíssimas pessoas ao longo da história, uma delas foi também o Einstein. E em 2 oportunidades, em 96 e 97, ela foi indicada para o Prêmio Nobel da Paz. Tá? E aí, Shri Mataji diz o seguinte, que as pessoas que meditam, ela pode conseguem fazer a meditação dessa Raja Yoga, elas também conseguem transmitir isso para as outras pessoas. Né? Então, por isso que quem está meditando há mais tempo consegue também fazer o mesmo exercício que Shri Mataji fez com as primeiras pessoas, ou com todas as pessoas que estiveram com ela fisicamente. Né? Então, como que isso acontece? É um processo chamado realização do si. Então, aqui nós vamos começar a partir para a parte prática. Né? Então, realização do si é uma tradução do inglês de self-realization, mas que talvez não seja a melhor tradução. Né? Então, realizar em inglês não tem exatamente o mesmo sentido que realizar em português. A gente usa realizar em português para fazer alguma coisa, não é? Mas tem um outro sentido de realizar, que é conhecer, que não é muito usado em português, mas é que é a principal utilização no inglês. Então, talvez a melhor tradução aqui fosse autoconhecimento. Que conhecimento é esse? Então, eu disse para vocês no início que todos nós temos um sistema sutil, né? Um corpo energético, que eu falei que é um nível de energia mais sutil do que qualquer outro que a gente possa já conhecer, como ar, né? E que normalmente a gente não percebe antes dessa técnica. Então, se a gente não percebe, imagina que dentro de nós fosse essa sala. Então ia estar tudo apagado, escuro, e se está escuro você não vê. Então, quando a Kundalini é despertada, é como eu ligo o interruptor, é uma luz que vai então nos iluminar por dentro. Então, a primeira coisa que vai acontecer é, opa, tem, né? Vi que existe isso aqui dentro de mim. E aí eu também vou poder ver que a cadeira está revirada, o projetor está no chão, o ventilador está entortado. Ou seja, eu não só vou poder ver que existe, como eu também vou poder perceber o que está fora do lugar. E ainda vou poder trabalhar para botar tudo no lugar. Certo? Então, essa é a meditação. Óbvio que hoje o objetivo é acender a luz, conhecer. Né? Então, é uma meditação muito simples. Tá? Ela dura 10, 15 minutos.
a gente vai fazer sentados mesmo. A gente usa a energia do canal direito, que é através da nossa mão direita, colocando a nossa mão em alguns pontos do nosso corpo sutil, que coincidem com chakras do lado esquerdo. Faz algumas afirmações que estão relacionadas com as qualidades desses chakras, mas a afirmação é feita internamente. Ok? Então é muito simples, não dói. Tá? Mas, ao longo das palestras, né, que Shri Mataji fazia, ela sempre respeitou o livre-arbítrio das pessoas, né? E a gente também. Então, vocês viram lá no Facebook, mandaram e-mail, enfim, alguns fizeram contato. Vim aqui, ouvir mais ou menos a explicação que o Tadeu fez. Poxa, não era isso que eu queria. Não tem problema. Então, enquanto a gente vai se preparar aqui, vocês têm livre-arbítrio para quererem fazer ou não. Tá? Ninguém é obrigado. A única coisa que a gente pede é, quem não quiser fazer, que espera lá fora, fica lanchando. Por quê? Quando eu estou no ambiente e eu não quero fazer, eu posso atrapalhar quem quer. Tá? Então, eu vou pegar uma cadeira, vou botar aqui, enquanto isso vocês decidem. Tá bom? Então todos vão fazer? Beleza. Então olha só, eu vou mostrar, depois a gente faz. Tá? Então, como eu falei, a Sahaja Yoga a gente vai fazer sentado na cadeira. Eu vou assumir uma posição que a coluna está reta, mas não precisa nem ser reta demais e nem folgado demais. Os pés no chão, porque a Mãe Terra, né? Ela é muito importante porque ela equilibra esse primeiro chakra e ele é a sustentação do processo. Tá? Então, eu vou colocar primeiro a minha mão direita no coração. Aí, se quiser, a mão que a gente não está colocando fica sobre o colo, voltada para cima. Isso. Depois, a mão direita ela desce na altura da última costela aqui do lado esquerdo. Está todo mundo conseguindo ver? Depois, a mão desce no encontro da perna com a barriga do lado esquerdo. Depois volta para cá e volta para cá. Ok? Então começo aqui, venho para cá, desço, depois volto. Aí depois que eu voltei, eu vou colocar no encontro do ombro com o pescoço aqui do lado esquerdo, minha mão direita, e vou girar a cabeça para a direita. Depois, por último, mais importante, a mão bem aberta, os dedos esticados, eu vou colocar a palma da mão aqui onde era a nossa moleira, abaixar a cabeça, faz uma pressão para baixo, e a gente vai girar o couro cabeludo, não o cabelo, no sentido do relógio, 7 vezes. Tudo no sentido do relógio, 7 vezes. Esse é o grande esforço físico da Sahaja Yoga. Ok? Mais importante agora é não se preocupar. Eu vou falando aqui no processo, ó, coloca a mão aqui, coloca a mão ali, fala isso X vezes. Não se preocupa. Se eu falei que eram 6 vezes, você falou 3, tá bom. Se eu falei que era 6, você falou 7, também tá bom. A preocupação agora é uma coisa que atrapalha. Então a gente vai tentar não se preocupar com nada. O importante agora é a atenção da gente tentar vir para dentro. Não é concentração. A atenção é uma coisa mais viva. Então, por exemplo, se eu pedir para vocês colocarem a atenção no pé direito, agora no joelho esquerdo, na barriga, no peito, no ombro direito, na garganta, no topo da cabeça. Percebe que é uma coisa que vai movimentando e não precisa ficar fazendo assim, né? Essa atenção que vocês vão movimentando, a gente vai tentar botar para dentro e aí isso vai ajudar. Eu não faço nada, o processo agora é com vocês, ok? Eu só vou conduzir, tá bom? A meditação ela pode ser feita de olhos abertos ou fechados. A primeira, a gente recomenda fazer de olhos fechados para facilitar o processo.
nós podemos fechar os nossos olhos. Para ajudar a nossa concentração, a nossa atenção ir para dentro, nós podemos fazer algumas respirações profundas. Então a gente inspira o ar, prende um pouco e solta lentamente. Inspira, prende um pouco e solta lentamente. Então pode continuar fazendo. Nós não precisamos abrir os nossos olhos. Então vocês podem ouvir tudo que eu vou falar de olhos fechados. Então essa energia interna que nós temos, a Kundalini, ela tem uma característica materna. Então, assim como quando nós nascemos, quem faz todo o nosso trabalho, todo o trabalho é a nossa mãe, nesse momento, quem vai fazer todo o trabalho também é a Kundalini dentro de cada um de nós. Então, nós vamos nos referir a ela como mãe. Então, nós podemos colocar nossa mão direita no coração. E aqui nós vamos fazer uma pergunta por 3 vezes, internamente, não precisa fazer em voz alta. Mãe, sou eu o puro espírito, parte e parcela do divino? Ou simplesmente, mãe, sou eu o puro espírito? Podemos agora descer a nossa mão direita para a altura da última costela do lado esquerdo. Aqui também nós vamos perguntar por 3 vezes, internamente. Mãe, sou eu o meu único e verdadeiro mestre, meu único e verdadeiro guru, meu único e verdadeiro professor? Mãe, sou eu o meu único e verdadeiro mestre? Agora nós descemos a nossa mão, no encontro da perna com a barriga do lado esquerdo. Aqui nós não vamos perguntar, e sim pedir. Mãe, por favor, dê-nos o puro conhecimento do divino, por aproximadamente 6 vezes. Mãe, por favor, dê-nos o puro conhecimento do divino. Mãe, por favor, dê-nos o puro conhecimento do divino. A nossa mão agora sobe novamente na altura da última costela do lado esquerdo. Uma vez então que esse puro conhecimento foi despertado, nós não vamos mais perguntar e sim afirmar, com toda segurança, por aproximadamente 10 vezes. Mãe, eu sou o meu único e verdadeiro mestre. Mãe, eu sou o meu único e verdadeiro mestre. Mãe, eu sou o meu único e verdadeiro mestre.
A nossa mão volta agora para o coração. Aqui também nós não vamos mais perguntar, e sim afirmar por aproximadamente 12 vezes. Mãe, eu sou o puro Espírito, parte e parcela do Divino. Ou simplesmente, Mãe, eu sou o puro Espírito. Mãe, eu sou o puro Espírito, parte e parcela do Divino. Agora nossa mão vai no encontro do pescoço com o ombro do lado esquerdo, a cabeça gira para a direita. E aqui, sem pensar em nada nem em ninguém especificamente, nós vamos afirmar por aproximadamente 16 vezes. Mãe, eu não sou culpado de nada. Ou simplesmente, Mãe, eu não tenho culpa. Por aproximadamente 16 vezes. Agora nós podemos, com a mão de forma transversal, colocar sobre a testa, inclinar a cabeça para baixo. Então, sem pensar em nada, nem em ninguém especificamente. Aqui não importa o número de vezes, mas que a afirmação seja feita com o coração. Mãe, eu perdoo. Mãe, eu perdoo a tudo e a todos, inclusive eu perdoo a mim mesmo. Mãe, eu perdoo a tudo e a todos, inclusive a mim mesmo. Agora nós podemos botar a mão na parte de trás da cabeça e inclinar a cabeça para trás. E aqui, por uma única vez, a gente vai pedir perdão ao aspecto paterno do Divino. Então nós podemos nos referir a Ele como Deus, Pai, Divino, da forma como a gente quiser. Ó Pai, se eu fiz alguma coisa durante a minha vida que foi contrário ao meu processo de evolução espiritual, por favor me perdoe. Eu não sabia o que estava fazendo e eu não tinha intenção de fazer. Agora o mais importante, a mão bem aberta, os dedos esticados, o centro da mão, aonde era a nossa moleira no topo da cabeça, a cabeça inclinada para baixo, fazendo uma pressão com a mão, girando o couro cabeludo no sentido horário 7 vezes e a cada vez pedir: Mãe, por favor, dê-me a realização do si. 7 vezes. Mãe, por favor, dê-me a realização do si. Mãe, por favor, dê-me a realização do si. Mãe, por favor, dê-me a realização do si.
Mãe, por favor, dê-me a autorrealização. Mãe, por favor, dê-me a autorrealização, o autoconhecimento. Mãe, por favor, dê-nos a autorrealização. Nós podemos descansar nossa mão direita, mantendo a nossa atenção no topo da cabeça e ficando em silêncio, de olhos fechados por alguns instantes, iniciando a meditação. Nós podemos lentamente abrir os olhos olhando para o telão, na fotografia de Shri Mataji, colocar nossa mão direita alguns centímetros acima do topo da cabeça, inclinar a cabeça para baixo e tentar perceber se entre a nossa mão e o couro cabeludo existe um fluxo de energia sob a forma de uma brisa bem suave, que pode ser quente ou fresco. Essa energia ela pode estar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, de um lado para o outro. Então a gente pode explorar o topo da cabeça. E é uma brisa que é diferente do vento do ventilador. Pode fazer a mesma coisa com a mão esquerda, tentar perceber com a mão esquerda. Quem quiser pode repetir com a mão direita. Pode repetir com a mão esquerda. Agora nós podemos descansar com a nossa mão, fechar novamente os olhos. A gente pode agora colocar a nossa atenção nas nossas mãos. Tentar ver se conseguimos perceber uma das sensações que eu vou falar. Se uma das nossas mãos está mais pesada ou mais quente do que a outra. E ou se a gente sente algum tipo de formigamento, sensação ou pontada em algum dedo.